Eu ouvi agora o presidente do Senado, que está falando ao vivo, Rodrigo Pacheco. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Estado do Amapá, que solicitou que estivéssemos, através de sistema virtual, pelo Zoom, com representantes de indústrias farmacêuticas sobre a questão da vacina. É a Pfizer e a Janssen, que é da Johnson & Johnson, que tem encontrado certa dificuldade em relação a cláusulas contratuais. Nós, então, buscamos, pelo Congresso Nacional, identificar quais são esses entraves hoje existentes, quais são essas cláusulas que têm sido impeditivas para que o Brasil possa adquirir essas vacinas. Os seus representantes, com algumas limitações em termos de informações que são resguardadas por sigilo, especialmente em razão de regras concorrenciais, mas dentro do limite da possibilidade nos informaram que são cláusulas uniformes, aplicadas a todos os demais países. Informaram também que a própria composição do preço das vacinas leva em conta um lucro mais reduzido do que o normal, justamente em razão do momento que se vive, da pandemia e da impossibilidade dessas empresas assumirem os riscos futuros, que é uma das cláusulas que tem sido impeditivas para a aquisição pelo Brasil dessas vacinas. Então, nós assimilamos o que são as dificuldades expostas por essas indústrias e hoje mesmo eu estarei com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para identificar, transmitindo a ele o que é o problema dessas indústrias farmacêuticas e identificando o que precisa ser feito para que o Ministério da Saúde possa superar esses obstáculos e adquirir as vacinas. Uma alternativa e uma possibilidade é o ajuste normativo, que é algo pretendido por todos, que é um ajuste normativo, ou seja, uma lei ou no âmbito de uma medida provisória já existente, que é a 10.026, que é a 1026 que tramita na Câmara e que virá para o Senado, ou de um projeto de lei original, que possa permitir à União que faça a assunção dos riscos inerentes à vacina, inclusive podendo constituir garantias e contratar seguros para essa finalidade. Então, talvez esse seja um caminho que eu quero, agora à tarde, conversar com o ministro da Saúde para identificarmos uma forma adequada que junte os dois interesses e possa permitir que o Brasil tenha as vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson, do laboratório Janssen, o mais rapidamente possível. Uma coisa que indaguei também foi quanto ao cronograma de entrega dessas vacinas. E não houve da parte deles uma informação precisa ainda quanto ao cronograma de entregas de vacinas para o Brasil. De qualquer forma, eu gostaria muito de destacar aos senhores e às senhoras que essa é uma responsabilidade imediata e direta do Ministério da Saúde e não nos cabe interferir numa negociação que cabe ao Ministério da Saúde fazer. O que eu tenho buscado fazer como presidente do Senado e do Congresso Nacional, inclusive a requerimento de um senador, é buscar encontrar soluções. E aquilo que depender do Congresso Nacional, eventualmente com a edição de uma lei para viabilizar essa aquisição de vacinas, nós assim o faremos e eu transmitirei ao ministro da Saúde, nesta tarde de hoje, essa disposição do Congresso Nacional de ser colaborativo com o Ministério da Saúde, com o governo federal, para que tenhamos o máximo possível de vacinas no Brasil. Em relação ao auxílio emergencial, uma etapa importante é essa semana, com a pauta da proposta de emenda à Constituição 186, a PEC emergencial. O relatório do senador Márcio Bittar foi disponibilizado aos líderes partidários, deve ser publicizado ainda hoje, para que possa haver o amadurecimento das bancadas dos senadores, das lideranças, dos próprios senadores. E nessa semana que nós temos uma pauta muito recheada de projetos, amanhã, quarta e quinta-feira, nós incluirmos esse como prioridade, que é uma proposta de emenda à Constituição importante para se estabelecer a possibilidade jurídica de se ter o auxílio compatibilizando com a responsabilidade fiscal. Então, a nossa expectativa é que dentro daquele cronograma de início de março nós temos a viabilização para o auxílio emergencial no Brasil, da forma como ainda a equipe econômica vai conceber em termos de valores e de prazo de duração, mas esse protocolo fiscal colocado a serviço da responsabilidade fiscal e da viabilização do auxílio emergencial, nós estamos cuidando da nossa parte no Congresso Nacional, primeiramente no Senado e depois na Câmara dos Deputados, para que possa ser viabilizado. Presidente, boa tarde. No caso da PEC emergencial, uma questão que
talvez seja uma das principais, é a desvinculação de receitas da educação e da saúde. É um tema controverso, uma parte do Congresso defende, uma parte discorda, o governo aparentemente defende. Qual é a posição do presidente do Senado? Eu tenho muito cuidado de expor essas minhas percepções e ideias em relação a temas, considerando ser o presidente e deixar para o plenário poder decidir. Em relação à desvinculação, eu posso dizer a você que sou simpático à ideia de termos um orçamento que possa permitir ao gestor público, dentro de mínimos unificados de educação e de saúde, destinar para a educação ou para a saúde a depender da necessidade do ente federado, no caso concreto. Então, a desvinculação, a partir desses critérios, preservando investimentos na educação e na saúde, pode ser um caminho de meio termo interessante para o Brasil, permitindo, repito, uma flexibilização dos gastos de acordo com a necessidade de cada ente federado. Presidente, ainda sobre o relatório do senador Vittar, ele dividiu a questão da calamidade com a questão do auxílio emergencial, ou seja, no relatório dele não precisa aprovar um estado de calamidade para que sejam feitos os pagamentos do auxílio emergencial através de créditos extraordinários. Mas o senador, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou na semana passada que é impossível que lá na Câmara seja aprovado até março essa PEC. E ele falou que teria um meio termo de que poderia ser pago aprovando só no Senado. Eu queria entender como isso pode acontecer. Bom, primeiramente, eu queria, em relação a essa questão da PEC, preservar o momento, ou seja, primeiro é preciso que o senador Márcio Bittar torne público o seu parecer, formalize o seu parecer no sistema do Senado, para que a gente possa então comentar. E até agora ele pode eventualmente modificar algum item do seu parecer. Então, considerando essa pergunta que você me faz, é evidente que o auxílio emergencial é algo absolutamente necessário no Brasil. Isso já foi precificado pelo mercado, as pessoas já consideram que isso é uma realidade do país, nós vamos precisar implantá-lo. O que nós estamos fazendo no Congresso Nacional é fazendo uma contrapartida que não é uma condição exatamente, mas é uma contrapartida importante de demonstração do caráter de responsabilidade fiscal que o Congresso Nacional tem com o país. Reconhecemos a importância do auxílio, vamos implementar o auxílio juntamente com o governo federal, mas é preciso, por outro lado, termos esse protocolo fiscal para poder garantir a responsabilidade fiscal. E o mais importante dessa proposta de emenda à Constituição será realmente essa possibilidade, através dessa cláusula de calamidade pública, permitir que o auxílio emergencial seja implementado. Se eventualmente houver alguma dificuldade nisso, outras alternativas como essa de crédito suplementar pode acontecer. Agora, o que não pode haver é deixar de ter o auxílio emergencial no Brasil, porque é algo que toda a sociedade, toda a classe política, toda a imprensa já assimilou como absolutamente necessário no país. Nós vamos buscar a solução para que isso aconteça o mais brevemente possível. Ou seja, não precisa aprovar nenhum projeto para se pagar o auxílio emergencial. Precisa, na verdade, o auxílio emergencial terá que ser ou por projeto de lei ou por uma iniciativa do governo federal para poder legitimá-lo. Evidentemente, as regras dele, prazo, valores, etc. O que nós estamos fazendo na PEC emergencial é estabelecendo esse protocolo fiscal de responsabilidade fiscal para poder termos os recursos necessários para isso. Presidente, mas a intenção é concluir a votação essa semana, primeiro ou segundo turno, porque a gente já vê a resistência de alguns líderes a essa questão do piso da saúde e da educação. Então, será que se efetiva essa votação essa semana? Eu percebo os senadores e as senadoras com a compreensão de que essa proposta é importante para se viabilizar o auxílio emergencial. Não é viabilizar no sentido de ele ser editado ou não, para dar sustentação a ele do seu ponto de vista de responsabilidade fiscal. Então, eu vejo essa percepção dos senadores e das senadoras com muita nitidez. Ainda que haja um ponto contrário ali ou acolá, acho que todos compreendem essa necessidade de se ter esse protocolo fiscal. Quanto ao momento de se votar, está pautado para quinta-feira a proposta de emenda à Constituição. Ela terá 2 turnos, há a possibilidade de quebra de interstício, mas a quebra de interstício somente se houver acordo no plenário. Se não houver, vota-se o primeiro turno na quinta-feira e o segundo turno, tão logo se esgote o prazo de interstício para a gente poder, da parte do Senado Federal, aprovar a proposta de emenda à Constituição. Presidente, desculpa, eu só queria retomar a questão da vacina, da Pfizer. O senhor sentiu que há essa disposição do laboratório em negociar, em ceder em algum ponto, ou de fato eles não vão ceder nas cláusulas que eles dizem que são cláusulas aplicadas no mundo inteiro? E o senhor acha que essa conversa com o ministro Pazuello, essa ideia que o senhor vai levar, pode, de fato, solucionar esse impasse que já foi criado ali com a Pfizer? Eu tenho muita crença que pode solucionar esse impasse até agora existente. Eu fiz um apelo aos laboratórios
para que, obviamente, nós vivemos num sistema capitalista em que são empresas privadas que buscam, obviamente, penetração de mercado, lucro, etc., mas que haja também um apelo humanitário. O Brasil é um parceiro muito antigo da Pfizer, por exemplo, e a empresa haverá de considerar essa boa relação que tem com o Brasil ao longo desse tempo todo. Obviamente, se houver uma cláusula no contrato que seja uma cláusula uniforme, aplicável a todos os demais países e contratantes do laboratório, não se pode impor que haja algum tipo de modificação específica no caso do Brasil. Então, o que nós temos que buscar? Qual é a alternativa que o governo federal tem para poder adquirir de acordo com as cláusulas estabelecidas nesse contrato padrão e uniforme do laboratório? E uma alternativa que se vislumbrou foi essa autorização legislativa através de um projeto de lei, na emenda à medida provisória 1026 que tramita na Câmara, que é da autorização à União Federal para assumir os riscos inerentes a esta vacina, inclusive podendo constituir garantias e seguros para essa finalidade. É algo que eu vou submeter ao ministro e a decisão, obviamente, é do governo federal e do Ministério da Saúde em relação a isso. Outra alternativa também que se ventilou é em relação à autorização do Estado, dos Estados federados. Os Estados, eventualmente, poderem adquirir dos laboratórios, mas respeitando o Plano Nacional de Imunização para que não haja privilégio de um ou de outro em detrimento de outros estados da federação. Também é uma alternativa que, inclusive, conversei hoje com o governador Renato Casagrande do Espírito Santo, que me visitou pela manhã, que apresentou isso também como uma alternativa. Então, alternativas nós temos várias. O que nós temos que entender é o que o laboratório aceita, o que o governo federal também aceita, o que um pode ceder e o outro também, para a gente chegar no denominador comum. O que nós precisamos é da vacina. Isso é inegável que, seja agora, seja abril, seja em outubro, porque nós ainda em outubro, novembro estaremos precisando de vacina, dentro do cronograma que o laboratório puder nos fornecer, nós precisamos de vacina no Brasil no ano de 2021. E um registro importante, que foi a opção feita pelo governo federal de se focar na Fiocruz e no Butantan, na AstraZeneca e na Coronavac, para poder ter a vacina no Brasil. Então, essa opção da importação desses laboratórios, da produção própria brasileira, é que certamente vai nos assegurar em maior escala no Brasil, nesse primeiro semestre, a vacinação. Mas não podemos prescindir e abrir mão desses outros laboratórios que têm vacinas, segundo se sabe, também de qualidade, para poder atingir o maior número de brasileiros. Presidente, queria que o senhor, por favor, esclarecesse o que está combinado com o governo a partir da aprovação da PEC emergencial em relação ao auxílio. É apenas a aprovação aqui no Senado, porque aí na Câmara seria outra história, é a aprovação no primeiro turno, porque isso já sinaliza uma disposição. Eu sei que parece apressado isso, mas é porque, enfim, as pessoas estão esperando para receber o auxílio. O que há de combinado entre o Senado e o governo? Não há uma combinação específica em relação a isso. O que há é uma compreensão de todos que o auxílio emergencial precisa existir nesses próximos 4 meses. Isso é uma percepção que nós do Congresso temos, externamos ao Executivo, e o Executivo sempre concordou com a ideia de que teria que ter o auxílio emergencial. Então, essa é a ideia principal. Por outro lado, do próprio Congresso Nacional partiu a ideia de termos esse protocolo fiscal, que é uma vontade da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ter esse protocolo fiscal com essas propostas de emenda à Constituição, tanto a 186 de 2019, a PEC emergencial, quanto a PEC dos fundos públicos infraconstitucionais, a 187, quanto a PEC do Pacto Federativo, a 188. A primeira e a terceira relatadas pelo senador Márcio Bittar, e a dos fundos públicos, relatada pelo senador Otto Alencar, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, qual que foi a ideia? De termos agora um parecer que considere determinados pontos, que se reserve para o futuro outros tantos pontos que possam ser discutidos, mas desde já se ter um protocolo fiscal no Brasil que permita adequar situações a esses casos de calamidade como nós estamos vivendo. Agora, o que nós vamos pretender é que, uma vez aprovado no Senado Federal, já haja por parte do governo uma efetivação do auxílio emergencial, considerando que há uma tendência muito clara da Câmara dos Deputados, diante da importância disso para o país e para a viabilização do auxílio emergencial, também aprová-la num tempo que seja adequado. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente.
A gente acabou de assistir, então, a entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de reunião em que falou com as farmacêuticas Pfizer e Janssen, tentando achar uma solução para que o governo brasileiro possa comprar essas vacinas, sendo que o governo brasileiro estava se recusando a negociar porque essas empresas não abrem mão de cláusulas em que elas não se consideram responsáveis por possíveis efeitos colaterais. O presidente do Senado, então, buscando formas de viabilizar essa compra para a gente poder ter mais vacinas aqui no Brasil. Ele conversou agora há pouco com os repórteres também sobre isso.